Bom dia, bom dia! Olá, pessoal! Muito bom dia nesta segunda-feira, às 7 horas da manhã, para mais um momento Despertar com Inspiração. Você já sabe que eu trago aqui os melhores conteúdos que eu tenho aprendido, que eu tenho vivido no meu dia a dia de trabalho, de consultório, de mentoria, de cursos e também trago tudo aquilo que tem me edificado e que eu tenho visto como positivo para aprender, para desenvolver, para que a gente possa alcançar melhores performances na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E hoje é mais um desses momentos, né, que eu quero compartilhar com todos vocês que estão aqui assistindo esse momento gravado. Muito grata eu sou, vocês sabem disso. E aqueles que vão entrando ao vivo comigo às 7 horas da manhã, muito feliz pela companhia de cada um de vocês. E também pela interação que tem tido pós esse momento, né? Algumas pessoas me mandando direct, outras no encontro passado solicitando o teste, fazendo o teste, compartilhando os resultados. Então tá sendo muito legal, tô muito feliz com a repercussão, com tudo que a gente está conseguindo movimentar aqui, de chegar às pessoas em bênção, chegar às pessoas com uma expansão de consciência e provocar em cada uma delas, e assim em mim também, algo mais elevado para o bem maior, que é esse o meu objetivo. Bom, deixa eu compartilhar com vocês, essas 2 últimas semanas, por um outro trabalho que eu me envolvo, que é educação à distância, eu tenho feito muitas análises comportamentais. Essas análises comportamentais dos alunos de EAD, desse curso onde eu me envolvo, está focada absolutamente agora em resiliência. O quanto esses alunos têm desenvolvido a sua resiliência. E eu queria trazer esse tema hoje para o nosso Despertar com Inspiração, para que a gente pensasse um pouco melhor sobre o que é resiliência, quais são os componentes que fazem parte da resiliência e também como a gente pode estar melhorando essa performance nessa categoria. E eu digo para vocês que hoje é muito valorizado essa competência nos processos seletivos, no envolvimento com projetos, com grupos, com equipes. Essa competência, resiliência, é algo que está muito valorizado. Ela está fazendo diferença na hora de escolher um candidato ou outro para uma determinada vaga. Então vamos lá. Primeiro vamos entender um pouquinho assim o que é resiliência, né? Para a gente ter mais claro isso. A resiliência, como eu falei aqui no início, ela é uma competência, ou seja, é algo que eu não nasço com ela não é inata. A resiliência é uma competência que eu tenho alguns quesitos, né, dentro de mim e eu posso desenvolver. Aliás, eu devo desenvolver, eu preciso desenvolver a resiliência cada vez mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender de resiliência é que ela não é inata, ela é uma competência desenvolvida. E desenvolvida como, Andréia? Ela é desenvolvida muito ligada à nossa biografia. A nossa história de vida, as nossas experiências, as nossas vivências, como nós enfrentamos, como nós aprendemos, como nós percebemos, como nós sentimos cada uma dessas vivências, dessas experiências que vão, né, passando pelo nosso dia a dia na nossa vida. E em todos os meios, família, trabalho, estudos, grupos de amigos, né, enfim. Então, a resiliência, ela é desenvolvida a cada vivência, a cada experiência. Uma outra coisa importante da gente entender do conceito de resiliência, ela é uma capacidade que você tem de enfrentar positivamente as pressões, positivamente as adversidades, positivamente os desafios e poder manter, né, chegar a um nível de potencial
e manter aquele nível de potencial mesmo em meio às adversidades. Então isso é interessante a gente entender, porque quando a gente pergunta, né, para os alunos mesmo que eu estava falando para vocês, ou nós conversamos numa roda de amigos, o que se entende por resiliência, normalmente só se traz essa situação de resistir à pressão. Não necessariamente é só isso, né? Então, de novo, para a gente entender bem o que é resiliência, é a capacidade que você tem de superar, de suportar, de enfrentar positivamente as pressões, enfrentar positivamente os desafios, enfrentar positivamente as adversidades. Ela está muito mais ligada a essa situação de enfrentar positivamente do que uma situação de coisas negativas. Não, muito pelo contrário, tá? O que a gente se pensa sempre de resiliência é aquela experiência ruim, aquele desafio, aquele obstáculo horroroso, aquela vivência traumática, e aí que eu desenvolvi a minha resiliência. Não, também sim, mas não só isso. Nós desenvolvemos a nossa resiliência em todas as nossas experiências de vida, positivas e negativas, né? Todas elas que nos trazem um desafio, um obstáculo, algo a ser vencido, algo a ser enfrentado, algo a ser superado. Isto é um processo que pode nos desenvolver a resiliência, se assim a gente entender, se posicionar dessa forma, como um aprendiz de resiliência naquele momento. Então essa capacidade, ela é desenvolvida em diversos momentos, em diversas experiências, em diversas vivências do nosso dia a dia, mas não só as vivências ruins, as vivências positivas, boas, agradáveis, felizes, alegres, também podem nos ajudar a desenvolver a competência resiliência, ok? Então, ela não está só ligada a essas situações de crise, essas situações catastróficas, né? A gente pode desenvolver a resiliência também naqueles momentos agradáveis, felizes, por exemplo, até mesmo em algumas viagens. E isso é uma coisa interessante, né? Porque vai mostrando um pouquinho de como nós compomos a nossa capacidade de desenvolver a resiliência. E eu quero trazer para vocês aqui, além do conceito que eu já falei, da diferença, ao que ela está ligada, ao que realmente a gente tem que entender como objetivo da resiliência, a gente precisa se fazer alguns questionamentos para entender um pouco melhor ela, ou para a gente tentar descobrir onde nós estamos aprendendo e desenvolvendo essa competência de resiliência, já que ela faz tanta diferença hoje, né, no mundo todo e principalmente no mundo profissional. Ela está realmente sendo muito bem avaliada para determinar quem entra e quem permanece, né, dentro de um trabalho, de um projeto, ou quem é promovido. Então, algumas perguntas a gente pode se fazer para tentar ver como nós estamos, como estamos nos desenvolvendo em relação a isso. Por exemplo, uma pergunta é: quais os momentos que eu tenho enfrentado desafios, né, obstáculos? Quais foram, por exemplo, no último mês, momentos, vivências em que eu enfrentei obstáculos, o que eu enfrentei desafios? Essa é a primeira pergunta. A partir daí, a gente perguntar como que foi a intensidade do desafio de resiliência nesse acontecimento? Como que eu me vi em relação a esse acontecimento? Como que eu me desafiei? Terceira pergunta em relação a isso: quais foram as estratégias, quais foram as ferramentas, quais foram os meios que eu usei para transpor este momento e desenvolver a minha resiliência, né? Então a gente vai fazendo uma análise, né? Quais foram os desafios, obstáculos que eu enfrentei? Como que foi a intensidade desse desafio para mim? Como é que eu vivi? Como é que eu recebi esse desafio para mim? Quais foram as estratégias que eu usei para transpor, para passar por ele, para aprender com ele, né? Quais foram as estratégias, os meios, as ferramentas, os recursos internos que eu usei para transpor esse obstáculo? Então, essas perguntas já vão nos ajudando numa autoanálise
de como eu estou me vendo diante dessas situações que trazem desafios e obstáculos, onde eu preciso exercer com maior, né, habilidade a minha competência resiliência, certo? E uma outra coisa muito importante para desenvolver com vocês, ao vivo é assim, né? É o seguinte, a resiliência, ela tem 8 componentes. Então, às vezes a gente pensa assim, eu sou resiliente ou eu não sou resiliente? Gente, todos nós somos resilientes, em maior ou em menor grau. O que acontece é que a gente não conhece esses 8 componentes que fazem parte da resiliência. E aí a gente só enxerga a resiliência em si, mas ela é composta de várias coisas interessantes que a gente precisa estar desenvolvendo no dia a dia para compor essa competência de uma melhor forma. Então eu quero passar para vocês aqui um por um, vou trazer um pouquinho desse conceito aqui e vou trazer uma dica de como vocês podem estar pensando em desenvolver melhor cada um desses componentes, ok? Então vamos lá, quais são os 8 componentes que fazem parte da resiliência e que eu, Andréia, por exemplo, avalio nessas análises comportamentais que eu estava falando para vocês dos alunos de EAD que eu me envolvo, tá? O primeiro componente, autoconfiança. Então, autoconfiança é um componente da resiliência. E o que a autoconfiança é? O que a gente observa aqui? É a medida que você confia nas suas habilidades, nas suas capacidades para enfrentar algum problema e transpor ele de uma maneira positiva. Então a autoconfiança aqui, ela é avaliada dessa forma, ela é a medida que você confia na sua habilidade, né? Às vezes tem umas expressões que a gente ouve assim, confia no seu taco, né? É isso, né? É a capacidade, a medida que você confia na sua habilidade de resolver algo, de enfrentar algo, né, inesperado, enfim, que chega de repente. Então, essa autoconfiança é um dos componentes bastante importantes da resiliência. Ele está ligado à questão de segurança em si, está ligado à autoestima, está ligado às suas habilidades, né, de resoluções, e ligadas também com outros componentes que a gente vai ver aqui, como a criatividade também, desafios, enfim. Então, autoconfiança é um dos elementos, é um dos componentes da resiliência que a gente avalia e que está, né, nesse topo, vamos dizer, desses componentes para a gente considerar, ok? Então, o que eu posso fazer para melhorar, vamos dizer assim, essa questão de autoconfiança em mim? Uma das coisas que a gente fala é a gente procurar, né, ajuda. A gente precisa em muitos momentos de mentores, a gente precisa de psicólogos, a gente precisa de coaches, a gente precisa de pessoas que nos orientem a como olhar para nós de uma maneira positiva e encontrar em nós mesmos os recursos que podemos usar para avançar. Então, uma das orientações que a gente pode trabalhar a nossa autoconfiança é dar um pouco mais de crédito a ti. Se acredita um pouco mais, bota um pouquinho mais de depósito nessa autopoupança aí, né, da autoconfiança, para você poder avançar. Então essa é uma orientação. Tem outras tantas, mas a gente vai passar rapidamente aqui algumas para poder trazer essa orientação de desenvolvimento para você, tá? Segundo componente da resiliência, segundo componente, otimismo. Autoconfiança, primeiro. Segundo, otimismo. O que é o otimismo? O que a gente avalia nessa situação, né? Não é aquela pessoa, que tá tudo ok, tudo para cima, sempre... Não. O que a gente avalia no otimismo dentro da resiliência é a medida que você pode olhar e pensar positivamente sobre o futuro. Então, aquele olhar de esperança, aquele olhar que você
pode acreditar que virão resultados positivos, apesar dos obstáculos, apesar dos desafios. Então, otimismo é um dos componentes da resiliência e ele está ligado a isso, a sua capacidade de enxergar positivamente, esperançosamente, que poderá alcançar resultados positivos ali na frente, apesar de obstáculos, apesar dos desafios que vai enfrentar. Então, o que seria uma dica interessante para a gente poder desenvolver o otimismo, né? Além da questão da autoconfiança que a gente falou, que é dar crédito, né, um melhor crédito a si mesmo, esse melhor crédito a si mesmo também ajuda no otimismo, né? E também pensar sobre cenários positivos, né? Isso é uma orientação importante. Quando a gente está vivenciando alguma coisa, a gente tende, quase todos nós, a pensar só no negativo. Ok, vamos pensar também nesse cenário negativo para nós nos precavermos. Mas para trabalhar o otimismo, eu preciso trabalhar sempre nos melhores cenários. Dentro dessa situação, qual será o melhor cenário? O que eu posso pensar sobre isso? Então, essa é uma orientação para o segundo componente da resiliência, que é o otimismo, tá? Terceiro componente da resiliência é direção com propósito. O que é importante a gente entender disso? Direção com propósito é você ter um caminho claro a seguir e você saber por que você vai seguir aquele caminho. Direção com propósito é algo muito importante dentro da resiliência, né? Porque o que significa isso? É você ter aquele caminho direcionado, você traçar metas claras para a sua vida, para o seu trabalho, você buscar os recursos, as estratégias para desenvolver aquelas metas, para caminhar aquele caminho e chegar ao objetivo, chegar a alcançar o que você está buscando. Então, desafio, né, orientação para esse desafio é isso, assim, né? O que eu posso pensar de propósito na minha vida? O que é essa direção com propósito? O que é essa competência? Vamos pensar que a gente está falando da competência resiliência e direção com propósito é um dos elementos dentro da resiliência que é avaliado. Então, é ter esse caminho, né, claro, traçado com clareza, traçado com transparência, traçado pensando nos cenários positivos e nos cenários negativos, traçado sabendo o que você precisa buscar de recursos, buscar de estratégias, de ferramentas para trilhar aquele caminho e saber que você tem uma missão com aquele caminho. Então, orientação com propósito é isso, né? Qual é a minha orientação, a minha direção, para onde eu estou indo e por que e para que eu estou indo para essa direção. Quarto elemento da resiliência, adaptabilidade, né? O quarto elemento é muito simples da gente entender, mas é difícil da gente vivenciar. Porque adaptabilidade, esse quarto elemento da resiliência, é sim à medida que você consegue se adaptar positivamente às mudanças, né, ritmadas, rápidas, velozes que da nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família tem acontecido. Então a adaptabilidade é essa capacidade sua de não ser rígido, né, no seu comportamento, nas suas atitudes, mas ser flexível. Ter a competência, né, resiliência, esse item adaptabilidade intenso, é você poder se adaptar claramente, positivamente às coisas que estão chegando até você, né? Então é você não ser rígido no seu comportamento, não ter aquela síndrome de Gabriela que a gente fala, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou ser sempre assim, vou pensar sempre assim. Não, essa pessoa certamente a adaptabilidade dela não está legal. Então a questão do elemento, né? A adaptabilidade na resiliência é isso, é à medida que você consegue se deparar com algumas coisas, né, que talvez não estivesse no seu planejamento,
no seu pensamento, mas que você precisa trabalhar, que você precisa enfrentar, que você precisa, né, suportar. E aí você se adaptar seu pensamento, adaptar seu comportamento, suas atitudes de uma forma positiva para obter bons resultados em relação a isso. Então, essa é um outro elemento, né, da resiliência. E o que seria uma questão de orientação, de dica para isso? Assim, a primeira coisa é aceitar a realidade, não negar. Né? Isso é tão importante em qualquer situação, né? Seja uma situação de luto, seja uma situação de conflito, seja uma situação que o problema apareceu. O problema, né, é sempre aquele momento que não é o que você pensou, que você esperou, mas aconteceu. Então, é poder olhar para isso com realidade, com verdade, não negar. A partir daí, começa a possibilidade, né, de realmente desenvolver a adaptabilidade de uma maneira interessante para poder ser um pouco melhor na competência resiliência. Quinto elemento, então, da resiliência, criatividade, tá? A criatividade é tão interessante porque as pessoas sempre ligam criatividade com coisas artísticas, com dons, né, nesse sentido. E não. Dentro da resiliência, a questão de criatividade, esse elemento, é para nós termos, né, a capacidade do improviso, né? A capacidade de resolução de problemas com os recursos que eu tenho. Então, dentro da resiliência, a criatividade é essa medida. A medida que você consegue olhar para o problema que surgiu, para a situação inusitada, adversa, né? E você conseguir juntar os recursos que você tem na volta, lançar a mão deles e usar eles de uma maneira adequada, criativa, para resolver, né? Para você dar uma solução para as coisas. Então, a criatividade aqui é isso, é essa medida, essa capacidade de improvisar com aquilo que se tem à mão e resolver, né? Não protelar, não deixar passar, não deixar se estender ou avançar, né, mais, enfim, aumentar esse problema, mas agir com aquilo que tem na volta, agir com os recursos que eu tenho na minha mente naquele momento, né? Agir com as ferramentas que eu tenho à mão que eu posso lançar. Então, criatividade aqui dentro da resiliência é nesse sentido. Capacidade, né, de resolver com precisão, com aquilo que eu tenho em mão, aquele problema que surgiu. E uma orientação, uma dica para a gente pensar nisso é sempre, como na anterior da adaptabilidade, é sempre você reconhecer que aquele problema existe, né? Não negar, mas reconhecer que aquele problema está ali, que ele surgiu e principalmente tentar definir claramente qual é esse problema, né? Então, quando a gente consegue definir claramente qual é o problema que está na minha frente, eu tenho mais habilidade para poder resolver aquilo que está surgindo ali, ok? Quinto elemento, então, da resiliência, orientação para o desafio. Eu acho tão interessante quando eu vou explicar isso para os alunos, porque eles sempre pensam, eu adoro desafio, eu gosto de desafio, eu tô cavando desafios, né? Gente, orientação para o desafio aqui na resiliência não é cavar desafios, né? Tá sempre buscando alguma coisa diferente, nova, enfim, né? Não. Aqui a orientação para o desafio é à medida que você consegue enfrentar, né? Com a criatividade, com a adaptabilidade, você reconhecer, opa, aqui tem um desafio, isso eu desconheço, isso não está no meu escopo de resolução, isso eu vou precisar fazer um esforço maior para tentar resolver, né? Então a questão aqui é muito mais de enfrentar o inesperado e não fugir dele, tá? Então a orientação para o desafio aqui é esse sentido de enfrentar o leão, né? De não fugir do leão. Opa, surgiu um desafio aqui, vou fugir, vou pedir para outra pessoa resolver. Não. Aqui, orientação para o desafio, que faz parte da resiliência, é enfrentar, né? Estar ali, reconhecer e enfrentar.
transpor aquele desafio de alguma maneira com os recursos que vocês têm. Então, essa medida que a gente enfrenta esse desafio, e principalmente uma coisa interessante, né? Que a gente consegue aprender com esse desafio, que a gente consegue desfrutar de coisas boas desse desafio. Então, aqui, quando a gente fala de orientação para o desafio, é nesse sentido, enfrentar e desfrutar das coisas boas que ele vai trazer. Essa semana eu ainda falava com uma outra colega de trabalho sobre uma situação, né, específica que a gente aprende e deve aprender sempre, que em qualquer circunstância não há perdas, né? Se a gente mudar o nosso mindset e a gente perceber sempre qualquer situação que ou a gente vai ter ganho ou a gente vai ter aprendizado, ok, isso é positivo, né? Então a orientação para o desafio vai mais ou menos por aí. Eu preciso olhar para isso e entender que eu não vou ter perdas, eu vou ter ou aprendizado ou ganhos. Se eu pensar dessa forma, eu estou realmente, né, me trabalhando para esse quesito de orientação para o desafio. Sexto elemento, então, da resiliência. Controle emocional. Aqui a situação é mais delicada, né? Em todas as análises que eu faço comportamental, assim, tem muitas situações inusitadas sobre isso, porque as pessoas ficam muito preocupadas e tentam fugir dessa avaliação desse quesito, né? O fato é, todos nós temos a parte emoção e a parte razão. E o equilíbrio emocional está não ser somente emoção, não ser somente razão, mas a gente poder transitar entre um e outro de uma maneira adequada. Em qualquer circunstância que eu possa ter um olhar crítico, ter um olhar analítico sobre aquela situação e perceber, opa, aqui neste ponto eu preciso agir mais com a razão, eu preciso ser mais prático, eu preciso ser mais objetivo, eu preciso ser mais racional. Ou, como eu digo, transitar entre elas, opa, nessa situação, nessa circunstância, eu preciso ser mais emocional, eu preciso ser mais empática, eu preciso tratar com um pouco mais de sensibilidade essa situação. Então, controle emocional dentro da resiliência é exatamente isso, eu poder transitar nas duas, saber que eu tenho o racional, que eu tenho o emocional e que eu posso e devo transitar pelos dois, só que de uma maneira adequada conforme a situação que está se apresentando para mim. Então esse é um outro elemento que faz parte da resiliência, né? E o último, então, elemento que faz parte da resiliência é a busca de apoio. O que é a busca de apoio? Eu encontrei muitos alunos agora nessa análise comportamental que me diziam assim, eu não peço ajuda, não consigo pedir ajuda, né? O busca de apoio é um elemento importante dentro da resiliência porque ele traz algumas coisas. Por exemplo, reconhecer que eu não tenho todos os recursos, que eu não sou a Mulher Maravilha, que eu não sou o super-homem, que eu não sou a super professora, que eu não sou a super psicóloga, né? A super mãe, que eu não consigo abraçar tudo, que eu não consigo controlar tudo e que não tá todos os recursos na minha mão. Então esse quesito, esse elemento de busca de apoio dentro da resiliência, ele nos aponta isso. Opa, né? Eu não tenho todos os recursos em mim. Muitas vezes eu não tenho todas as habilidades, todas as competências, todas as capacidades. Então eu preciso desenvolvê-las e muitas vezes para desenvolvê-las eu preciso aprender com alguém, ou observando, ou perguntando, ou solicitando sim uma ajuda. Então este elemento busca de apoio dentro da resiliência, ele está diretamente ligado a você perceber que precisa de ajuda, que precisa de um recurso extra, que precisa de uma ajuda externa. Segundo, você formar uma rede de apoio, seja de profissional, seja de familiar, seja de amigo, né? Enfim, mas você formar uma rede de apoio, aquela que você pode acionar, né, quando você perceber que necessita dessa situação, desse apoio, dessa ajuda. E você fazer uso dessa rede de apoio
assim que perceber que os seus recursos esgotaram. Então, a busca de apoio dentro da resiliência, ela traz esse sentido para nós. A gente perceber que nós, né, somos limitados, todos nós. A gente entender que precisamos construir uma rede de network, uma rede de apoio, né? E como eu disse, de amigos, de familiares, de profissionais, de coaches, de psicólogos, de médicos, enfim, né? De outros profissionais especialistas da área que eu trabalho, eu preciso formar essa rede de apoio. E eu preciso acionar essa rede de apoio sempre que é necessário. Eu não posso me milindrar nesse sentido, né? E deixar passar. Então, esses, né, são aí os 8 elementos que fazem parte da resiliência. E como eu disse para vocês lá no início, a resiliência, né, recapitulando o nosso despertar com inspiração desta segunda-feira. Resiliência é uma competência que é desenvolvida, ela não é inata. Então eu preciso entender que existem esses 8 elementos, esses 8 componentes na resiliência e que vão me dizer, né, em que grau eu estou desenvolvendo essa resiliência, né, o quanto eu estou intensificando essa minha competência. E quanto mais esse grau de resiliência estiver alto, né, que eu estiver melhor desenvolvido esses 8 componentes no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas experiências, melhor vai ser a observação das pessoas, melhor vai ser a minha avaliação, por exemplo, enquanto profissional, porque a resiliência é hoje uma competência extremamente muito bem avaliada em todos os processos seletivos e processos de estudo e inserção em grupos e em projetos. Então, vale a pena pensar um pouco melhor e trabalhar um pouco melhor a questão da resiliência, né? Existem hoje, como eu falei para vocês, eu faço essa análise comportamental especificamente sobre a resiliência, onde a gente avalia cada um desses 8 pontos, né? É gerado um relatório sobre isso, é gerado uma direção para essa pessoa com os componentes que ela precisa trabalhar e como que ela pode trabalhar. Então, hoje existem recursos para a gente desenvolver as competências e habilidades que nos faltam ou que não estão num patamar muito adequado. Então, não deixe de recorrer, né, a isso, de melhorar a sua performance pessoal, profissional com a resiliência. Ela está ligada sim às nossas vivências, nossas experiências, nossa biografia, como eu falei no início. Entretanto, ela só vai se desenvolver melhor se eu entender quais são os componentes que fazem parte dela e o quanto eu preciso, em um ou outro, ou em alguns, né, melhorar essa performance. Eu preciso me dedicar mais a avançar nesse ponto dentro da resiliência, ok? E reforçando então, a resiliência é sempre aquela capacidade que você tem de enfrentar positivamente qualquer obstáculo, qualquer desafio, né? Mas não só está ligado a situações catastróficas, né, na nossa vida, mas a gente pode e deve desenvolver esses 8 componentes de resiliência também nas experiências e vivências positivas que a gente tem, né, no nosso viver aí, tá? Então fica a orientação para vocês, trabalhem a resiliência, é um ponto bastante importante na nossa performance, na nossa vida, né, que faz a gente ter e ir para aquele caminho que eu sempre falo, de uma vida mais leve, mais plena, mais abundante. A resiliência é um componente importante do meu eu, né, da gestão do meu eu, para eu poder alcançar patamares melhores, né, mais evoluídos, mais adequados, mais elevados na minha vida pessoal, na minha vida familiar e na minha vida profissional, tá bem? Fico à disposição, manda aí um comentário, né, tire suas dúvidas, pergunte sobre a análise comportamental também, estou aqui para auxiliar vocês, tá bom? Uma excelente semana, que a nossa fonte criadora, né, que Deus, criador de tudo que é, possa dar uma semana muito abençoada, muito iluminada,
né, com muitas vivências positivas que a gente possa transpor aí, né, e ver a nossa resiliência se expandindo, aumentando, se intensificando e a gente poder enxergar que nós evoluímos e que nós conseguimos resultados melhores nessa semana, tá bom? Um grande beijo a todos vocês. Obrigada pela companhia.